Israel e Gaza. Publicação de growthinggod.org.uk. Introdução. Em 7 de outubro de 2023, terroristas do Hamas lançaram um ataque violento contra Israel, matando mais de 1.000 civis e fazendo mais de 200 reféns, incluindo mulheres e crianças. Eles também torturaram, estupraram e queimaram muitas mulheres, prometendo repetir o que aconteceu em 7 de outubro o mais rápido possível. Israel retaliou violentamente e agora é amplamente acusado de genocídio, com enormes manifestações pró-palestinas, anti-Israel e antissemitas ao redor do mundo. Neste artigo, quero examinar os aspectos bíblicos, históricos e outros da situação. Posição bíblica. A Bíblia diz que os judeus são o povo escolhido de Deus. Deus disse estas palavras a Moisés: "Você é um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, o escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal." Deuteronômio 7:6. A Bíblia também diz que os seguidores de Jesus, em um sentido diferente, são o povo escolhido de Deus. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, 1 Pedro 2:9. A Bíblia também é absolutamente clara sobre a propriedade da terra de Israel. Em Gênesis 17:8, Deus disse claramente a Abraão: "Darei a você e a sua descendência depois de você a terra onde você reside, toda a terra de Canaã, como possessão perpétua, e eu serei o seu Deus." Em Gênesis 26:3, Deus renovou esta promessa a Isaque, filho de Abraão: "Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai." Em Gênesis 28:13, Deus fez uma promessa semelhante a Jacó, filho de Isaque. E eis que o Senhor estava sobre ele e disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência." Moisés conduziu os israelitas do Egito até as fronteiras da terra de Canaã. Antes de morrer, profetizou que os israelitas pecariam contra Deus e seriam expulsos da terra, mas que eventualmente retornariam e a ocupariam para sempre. O Senhor, teu Deus, te restaurará a sorte, terá compaixão de ti e te reunirá de todos os povos entre os quais te espalhou. Se os teus exilados estiverem nas extremidades dos céus, de lá o Senhor, teu Deus, te reunirá e te trará de volta. O Senhor, teu Deus, te levará à terra que teus pais possuíram, para que a possuas. Ele te fará mais próspero e mais numeroso do que teus pais. DT 30:3-5. Josué conduziu os israelitas à terra prometida, que eles então conquistaram e ocuparam. Quais eram os limites desta terra de Canaã? Incluíam a atual Gaza e o que hoje é chamado de Cisjordânia. A resposta é um claro sim. Os limites de Canaã eram pelo menos, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, como muitos cantam hoje, e muito mais ao sul do que Gaza. Para mais detalhes, veja fronteiras da terra de Canaã. Para os que creem na Bíblia, a posição é clara. Deus deu a terra de Israel ao povo judeu como uma posse eterna. História dos judeus. Desde a época de Josué, os israelitas e, posteriormente, os judeus viverão na terra de Israel. O general romano Pompeu conquistou Israel em 63 a.C., e os romanos ocuparam a terra durante o reinado de Jesus. Os judeus travaram 3 guerras de rebelião contra os romanos, de 66 a 135 d.C., quando foram finalmente derrotados. A última guerra durou de 132 a 135 e é conhecida como a Rebelião de Bar Kokhba. Aproximadamente 500.000 judeus morreram nesta guerra. 100.000 ou mais judeus foram vendidos como escravos.
Muitos judeus foram deportados para o Egito e outros países. No entanto, uma pequena presença judaica continuou na terra, principalmente na Galileia. Todos os judeus foram proibidos de viver em Jerusalém. De 1517 a 1918, toda a área que hoje inclui Israel, Gaza, Cisjordânia, Jordânia e Síria fazia parte do Império Turco. Os habitantes da região eram uma mistura de judeus, cristãos e árabes. A Turquia entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e, claro, perdeu a guerra. O Império Turco se desintegrou. A área foi então dividida em Palestina, Jordânia, Síria e outros países modernos que não existiam anteriormente. A Grã-Bretanha recebeu um mandato temporário sobre a Palestina e a Jordânia, enquanto a França recebeu um mandato sobre a Síria. 1948 foi um ano crítico. A Grã-Bretanha entregou a Palestina aos judeus, que declararam independência e renomearam seu país para Israel. Vários países árabes vizinhos imediatamente atacaram Israel com a intenção de apagá-lo do mapa, mas, milagrosamente, Israel sobreviveu. Desde os tempos romanos, o povo judeu se espalhou por todos os cantos da terra e, notavelmente, diferentemente de qualquer outro povo, manteve sua identidade judaica. Ao longo dos séculos, eles continuaram a considerar Israel sua pátria. Todos os anos, na Páscoa judaica, recitavam as palavras Hashana Rababi Yerushalayim, no próximo ano em Jerusalém. O hino nacional de Israel, Ha-Tikva, a esperança, conta a mesma história. Nossa esperança bimilenar de ser uma nação livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Após cerca de 18 séculos de exílio, os judeus retornaram a Israel, a terra de seus pais. Palestina. O nome Palestina deriva do nome hebraico, Pelishtim, que significa filisteus. Após a derrota final de Israel pelos romanos, por volta de 136 d.C., eles mudaram o nome do país para Palestina para apagar a memória de Israel e dos judeus. Os árabes que hoje vivem em Israel, Gaza e Cisjordânia se autodenominam palestinos e afirmam ser os habitantes originais da região. Eles até afirmam ser descendentes das tribos cananeias que habitavam a terra antes de Josué e os israelitas a conquistarem. Eles só começaram a usar o nome palestinos depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Veja como os palestinos receberam esse nome. Os árabes tentam apresentar a população judaica da área como colonialistas europeus que vieram e invadiram sua terra natal. Hamas. O nome Hamas é uma sigla em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. Em árabe, a palavra Hamas significa zelo. Em hebraico, Hamas significa violência. O objetivo do Hamas é ter um Estado palestino, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Em outras palavras, a destruição completa de Israel. Genocídio. A mesma coisa de que agora acusam Israel. Eles prometeram repetir o ataque de 7 de outubro o mais rápido possível. O Hamas foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e muitos outros países. O Hamas conta com forte apoio do Irã e de vários países islâmicos. O Irã é seu principal fornecedor de armas. O Hamas tomou o controle da faixa de Gaza à força em 2007, após derrotar seu grupo islâmico rival, o Fatah. Gaza recebeu bilhões de dólares em ajuda internacional dos Estados Unidos, da Europa e de países muçulmanos ricos. Grande parte dessa ajuda foi usada para construir 500 quilômetros de túneis subterrâneos em Gaza e moradias para seus membros. Alguns de seus líderes vivem com grande luxo em outros países. Outros moradores de Gaza continuam vivendo na pobreza. Conflito de 2023. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel. Eles mataram mais de 1.000 pessoas e fizeram mais de 200 reféns,
incluindo mulheres e crianças. Também estupraram, torturaram e queimaram muitas mulheres. Qual foi a resposta de Israel? Inevitavelmente, Israel respondeu com um ataque em larga escala contra o Hamas, com a intenção de destruí-lo. A guerra entre Israel e o Hamas foi diferente de qualquer outra guerra na história. Israel tem um exército moderno, totalmente equipado e treinado, uniformizado, com tanques e aeronaves. O Hamas não tem nada disso. Seus soldados não usam uniformes e não têm quartéis. Eles usam civis comuns, incluindo mulheres e crianças, como escudos. Usam escolas, hospitais, mesquitas e igrejas como locais para armazenar armas e abrigar seus soldados. Israel tem lutado contra um inimigo invisível. Como pode Israel lutar contra soldados que não consegue distinguir de civis comuns e que vivem nas mesmas casas que suas esposas e filhos? Inevitavelmente, um grande número de civis inocentes de Gaza, incluindo mulheres e crianças, foram mortos. Diferentemente de qualquer outro país na história, Israel frequentemente alertou a população de Gaza sobre onde iria atacar e alertou seus moradores para que se deslocassem para áreas seguras designadas. Tanto Israel quanto o Hamas foram acusados de cometer crimes de guerra, mas não há dúvida de que os cometidos pelo Hamas superaram em muitos cometidos por Israel. Os trágicos sofrimentos do povo árabe de Gaza são inteiramente consequência do ataque assassino do Hamas, inspirado por Satanás, contra Israel em 7 de outubro de 2023. Conclusão. Para as pessoas que acreditam na Bíblia, há apenas uma conclusão. Deus escolheu o povo judeu e deu a eles a terra de Israel, incluindo as áreas agora chamadas Cisjordânia e Gaza. Por mais de 3.000 anos, desde que Deus fez suas promessas originais a Israel, vários países e seus líderes desafiaram os propósitos de Deus e tentaram destruir o povo judeu e privá-lo de suas terras. O Hamas é apenas a mais recente de uma série de tentativas inspiradas por Satanás de destruir o povo judeu. O faraó tentou destruir todas as crianças judias quando elas nasciam. Ramã, no livro de Esther, tentou destruir todo o povo judeu em todo o Império Persa, incluindo Israel. Herodes, assim como o faraó, ordenou a morte de todas as crianças judias com menos de 2 anos de idade. Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus. Quando Israel renasceu como nação em 1948, as nações árabes vizinhas atacaram Israel e tentaram eliminá-lo do mapa. O objetivo declarado do Hamas é destruir Israel. Muitos desses países desapareceram do mapa, mas milhares de anos depois, Israel ainda pode cantar: Am Israel Jai, a nação de Israel vive.